Vamos fazer uma análise de texto? Vamos sim, céu! Então vão se aconchegando que hoje nós vamos falar sobre análise de texto. Antes de qualquer coisa, é legal recapitular algumas coisas, né? O pronome vai estar em azul escuro, substantivo em amarelo e etc. Então, vou fazer a leitura pra gente poder, então, fazer a análise ponto a ponto de cada partezinha. 늦게 일어났어요. 저는 학교에 가요. 보통 7시에 일어나요. 하지만 오늘은 늦게 일어났어요. 그래서 샤워를 안 했어요. 세수만 했어요. 아침도 먹지 않았어요. 그래도 학교에 늦게 도착했어요. Então, fizemos aqui a leitura desse pequeno textinho. Vamos, então, fazer a análise desse pequeno textinho. Começando pelo título. 늦게 일어났어요. 늦게 vai ser o verbo atrasar, adverbiado, com o sufixozinho de advérbio. Aqui no caso, esse que vai ser um sufixozinho de advérbio. Então, ou seja, atrasado vai ser um advérbio de tempo. 일어났어요 é o verbo acordar no passado polido. Então, acordei atrasado. 저는 학교에 가요. 오늘 vai ser um advérbio de tempo, hoje. Pronome pessoal, formal polido, eu. Só não sei nem por que formal polido, porque aqui a gente usa tanto no discurso formal quanto no discurso polido. No partícula de tópico, vai fazer na ação que o eu faz, a ação de ir à escola, fazer esse movimento. Hakyo, substantivo, escola, e partícula locativa que vai marcar um movimento feito, já que ele vai à escola. O verbo ir vai puxar a função dessa partícula para marcar movimento. Okay? Movimento de ir, vir, entrar, sair, frequentar e etc. Tá bom? Então, hoje vou à escola. 보통 7시에 일어나요. Tom vai ser aqui um advérbio de frequência, normalmente. 일곱 vai ser um número, um numeral, número 7. Toda vez que você fazer menção de hora, tenha noção que a gente fala nos números nativos. Então, 일곱. 시 vai ser contador de hora, ok? E partícula locativa, que no caso vai estar marcando um tempo. Né? Está intensificando, está marcando o tempo, que no caso são 7 horas. 일어나요 é o verbo acordar conjugado no presente polido. Então, normalmente acorda às 7. 하지만 오늘은 늦게 일어났어요. 하지만 vai ser um advérbio que nós usamos seguindo de ponto continuativo ou retomando uma fala anterior. No advérbio traduzimos como mas, porém, todavia, entretanto. 오늘 vai ser, aqui no caso vai ser um substantivo. Mas São Celino, você não falou que ali seria um advérbio de tempo? Por que vai ser um substantivo? Porque a gente tem uma partícula anexada a ele. Alguns advérbios de tempo, quando anexado com partículas, eles vão vir com função de substantivo, vai ser o substantivo. Aqui no caso, por mais horrível que seja a frase, tá marcando que o hoje faz ação dele ter acordado atrasado. Né? Então, hoje especificamente, nesse momento, fiz a ação de ter acordado tarde. 늦게 vai ser um advérbio. 일어났어요, o verbo acordar conjugado no passado polido. Então, porém, hoje acordei tarde. Mas hoje acordei tarde? Todavia, hoje acordei tarde? Fica no seu critério de tradução. 그래서 샤워를 안 했어요. 그래서 também vai ser um advérbio. Aqui a gente traduz como por isso. Ele a gente usa, né, para retomar uma fala anterior, em vez de repetir, né, a frase inteira. Ele é parecido com a só, ó, só, re, só, que seria a conjunção explicativa, uma das conjunções explicativas. Por isso, logo, shower vai ser banho, vem do inglês, shower, o substantivo. Ru partícula de objeto, aqui no caso está enfatizando que o banho é aquilo que não sofreu a ação de ser feito, já que a gente tem um advérbio negativo an ali antes do verbo ressoil, intensificando a negativa. Vai ser o objeto direto da frase, vai marcar ali o objeto da frase. No caso, shower, já que foi aquilo que ele não conseguiu fazer. An, advérbio de negação, que nós usamos para negar os verbos, negativar os verbos. Nós utilizamos antes dos verbos principais das frases. Então, sempre vai ser colocado antes do verbo principal, ok? Existem outras formas de você negar um verbo. Aqui, no caso, é a forma mais informal possível que a gente tem. Existem outras formas que a gente vai ver, inclusive uma delas nesse texto. Ressoil é o verbo fazer conjugado no presente polido. Por isso, não tomei banho. 세수만 했어요. 세수 não vai ser literalmente rosto, né? Mas aqui vai ser a ação de lavar o rosto, o substantivo. Man, partícula apenas, a partícula de exclusividade.
Então, apenas lavei o rosto. Ressoyo é o verbo fazer conjugado no passado polido. Então, apenas lavei o rosto. 아침도 먹지 않았어요. 아침 é manhã. Porém, aqui fica muito estranho a gente falar comeu amanhã, né? Mas aqui no caso, a expressão 아침을 먹다 é comer o café da manhã. No caso, você não come amanhã, é impossível. Não tem como a gente fazer isso. No caso, ali apenas é uma expressão que a gente utiliza para dizer que café da manhã, ok? Então, aqui, apesar de atim ser manhã, a gente tem ali uma tradução para café da manhã. Do partícula aditiva também. Ok? Então, ele está confirmando que, além dele não ter conseguido tomar banho, ele também não conseguiu tomar. Ele também não conseguiu comer o café da manhã. Mok é a raiz do verbo moktar, o verbo comer, ok? E ti anasoyo é uma das formas negativas que nós mais usamos, né? Que os coreanos mais usam, porque não precisa de muita coisa. A gente pega a raiz verbal, coloca o ti anasoyo. Aqui no caso, o verbo auxiliar anasoyo vai estar no passado. A gente pode botar anayo, ti anayo, mok ti anayo. A gente está negando aquele verbo, dizendo que a gente não fez essa movimento, essa ação. No caso, também não comer o café da manhã. 그래도 학교에 그네 도착했어요. 그래도 também vai ser um advérbio. A gente pode traduzir como então. Podemos traduzir o 그래도 como por isso também. Logo, que nós usamos de início de frase para retomar uma ideia anterior de um conceito que já foi falado, pra gente não precisar repetir e tudo mais. 학교, escola, substantivo, e partícula locativa, que tá marcando aqui o movimento. Aqui no caso, o movimento de chegar. 도착했어요 vai ser o verbo chegar no passado. Então, cheguei. 늦게 vai ser um advérbio que nós traduzimos como tarde, atrasado. Atrasadamente fica estranho, mas, se você for Graciliano Ramos, temos essa opção. Porém, cheguei atrasado na escola. Então, a gente tem aqui a nossa linda tradução para esse textinho feito. Acordei atrasada. Hoje vou à escola. Normalmente, acordo às 7 horas, mas hoje acordei tarde. Então, não tomei banho, só lavei o rosto. Também não tomei café da manhã. Mesmo assim, cheguei atrasada à escola. Realmente, 그래도 fica melhor a tradução como mesmo assim. Aqui nós temos os verbos presentes nesse textinho, que é o verbo 가다, o verbo ir, o verbo acordar, 일어나다, o verbo fazer, 하다, o verbo comer, 먹다 e o verbo chegar, 도착하다. Todos são verbos de ação. Ok? Então, paixões, foi um textinho bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, desse pequeno videozinho. Caso tenha surgido alguma dúvida, questão, curiosidade, algo não tenha ficado claro, comente aqui embaixo. Então, ficamos por aqui. Um beijo e queijo. 진짜 감사합니다. 그럼 다음에 봐요. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu irei ajudar com todo amor e carinho. Certo? Um beijo e queijo. 감사합니다. 안녕히 가세요.